Hoje eu vou responder a perguntas feitas por inscritos lá no meu Instagram. A começar por algumas delas, eu vou misturar algumas aqui e vou começar respondendo elas. Como por exemplo essa que está na tela, funcionários de alto escalão do Banco Central comprando dólar. É hora de fazer caixa ou hora de esperar? Porque de fato existe essa notícia, funcionários do Banco Central estão comprando dólares, que pode ser um mau sinal, eles ali estão esperando de repente algum problema. E eu já vou engrenar essa pergunta com outras que o pessoal fez no Instagram e também até no próprio YouTube, que é quanto que eu tenho de reserva de oportunidade e como que eu consegui evoluir nos meus aportes. Pode parecer que não tem nada a ver essas duas perguntas, mas eu vou interligá-las de uma vez só, vou mostrar ali como que foi a minha evolução nos meus aportes, como que eu consegui fazer isso, né? Para por fim mostrar quanto que eu tenho de reserva de oportunidade e onde que eu deixo minha reserva de oportunidade. E de cara já vou descartar essa aqui, porque é uma pergunta repetida, mas eu vou dar de bate-ponte aqui uma resposta rapidinha, que é onde deixar a reserva de emergência. Você tem de deixar em local onde te possibilite uma liquidez melhor possível, ou seja, um CDB de liquidez imediata que funcione nos fins de semana, fora do horário comercial, por exemplo, o Banco Inter, mas assim, para ser 100% garantido mesmo, poupança, porque reserva de emergência não é para render, reserva de emergência é para te cobrir de uma emergência. Reserva de oportunidade é diferente, reserva de oportunidade é quando você tem um dinheiro separado para grandes oportunidades de investimento, na bolsa de valores, ou de repente se você não investe em ações, fundos imobiliários, ou se você não investe em fundos imobiliários, criptomoedas, seja o que for, mas é destinado ali uma reserva de dinheiro que fica esperando bonitinha, grandes quedas, grandes oportunidades em algum ativo que você investe. Então antes de eu chegar no ponto de como que eu evoluí aqui nos meus aportes, eu preciso dizer para vocês como você poderia evoluir, né? Então a gente entra ali naquele ponto que você tem que organizar essas caixinhas aqui, que é, por exemplo, controlar aí os seus gastos. Nós temos aqui as necessidades básicas, que é aluguel, luz, telefone, internet, etc. São as necessidades, você vai controlando esses gastos aqui, tenta manter no máximo 55% aqui de gastos aqui, e temos aqui o lazer, que é o que você gasta ali para lazer, né? E esses aqui são gastos que não te trazem um retorno financeiro. E tem as outras partes que a gente pode chamar de investimentos. Investimento em educação, então pus aqui educação, você fazer uma faculdade, uma graduação, etc. e tal, e tem os investimentos, que você, cada vez que você coloca ali, ele te retorna, né? Você pode usar ele, ou o melhor, mais indicado, você colocar neles mesmo para fazer a bola de neve girar. E temos aqui a dívida, que você não deveria ter, na verdade. Então, ela aqui, quanto mais dívida você tem, pior é. A seta vermelha aqui indica que é ruim para os dois lados, né? Você aumenta a sua dívida, que é um problema que você tem que pagar, e ela vai gerando juros ali que, enfim, você tem que eliminar as dívidas antes de evoluir aqui como investidor. A não ser que você seja empresário, é outra história, não estou entrando nesse ponto, tá? Inclusive no meu curso de investimento, que é focado em ações, a gente passa por essa aula aqui inicial, que é para você ter esse controle, que é muito importante para você investir cada vez mais, né? Eu entro em detalhe de cada caixa ali. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais aqui da receita, né? Como que eu aumentei a minha receita, como que eu consegui ganhar cada vez mais. Antes de eu evoluir aqui como empresário youtuber, né, eu fui evoluindo ali como CLT também. Eu sempre fui fazer, eu tenho 2 graduações, tenho ali pós-graduações, tenho certificações, inclusive a segunda graduação que eu fiz não acabou dando certo para eu trabalhar na área, mas enfim, eu sempre fui ali buscando evoluir, né? Nem tudo que você vai fazer de repente vai ter aquilo que você esperava, mas sempre busque evoluir, enquanto como empresário já está mais traqueado aqui com vocês, né? Quando eu saí ali de TI, o que eu fiz? Eu comecei apenas com AdSense e membros do canal, que graças aos membros foi possível fazer isso também. O AdSense ajuda mais o pessoal dos membros, e mesmo assim, nos dias de hoje, não daria, tá? Se eu fosse me manter apenas com AdSense e membros, eu teria de desistir do canal, ou manter apenas um vídeo semanal ali, coisa menor, e voltar para a TI, né? Mas graças ao planejamento eu consegui. Então, na sequência, eu comecei ali a aceitar parceiros para o canal, isso foi muito útil, né? Então, os parceiros do canal foram cruciais para a gente continuar aqui o canal, né? E aí nós temos aqui o passo que eu dei na sequência, 2023, que foi iniciar concurso, 2023 o curso de opções, 2024 o curso de investimento ali, de modo geral, aí tem ações, com foco em ações, mas tem fundos imobiliários, tem tudo ali, né? Então esse foi o meu plano aqui, e já tem o plano para 2025, que é o quê? É consultoria, já com CNPI, tudo tirado bonitinho, esse é o próximo passo. Então eu estou sempre planejando aqui devagarzinho, sem pressa, né? Porque também não vou querer me estressar demais, não vou querer ficar aqui maluco de trabalho, mas a gente foi aqui
planejando uma evolução. E aliás, já antecipo, mesmo quando eu iniciar a consultoria, eu sempre vou achar que o melhor caminho para o investidor é um curso para ele aprender de fato mais profundamente, levar esse conhecimento ali para o resto da vida. Mas a consultoria pode ser, de repente, um destrave importante para a pessoa que está ali meio que travada, né? De repente ela quer ali realmente uma consultoria, então acho que pode ser útil sim, mas cursos eu acho que é o mais importante. Mas enfim, e não somente aqui como empresário evoluir, como também tem aqui os meus investimentos que vão sozinhos se evoluindo, né? Então temos aqui os dividendos, que vocês sabem, né? A bola de neve vai acontecendo. Tem os dividendos com opções, quanto maior a minha capacidade de aporte, como também, e quanto maior também minha carteira, eu vou ganhando mais dividendos com opções, né? Que ou é dividendo com opções, ou também comprar com desconto, que também é um efeito que você não vê, mas é bacana pra caramba igualmente, né? Tem o próprio rendimento ali da minha renda fixa, né? Que inclusive, eu já vou dizer que eu tenho renda fixa em CDBs no Brasil, majoritariamente é isso. Nos Estados Unidos eu tenho na Coinfeed, que majoritariamente está ali, e tenho também ainda um pouco ali em ETFs de bonds, né? E o que eu tenho de percentual de renda fixa em relação ao que eu tenho em ações e todos a renda variável ali. Cerca de 24% no momento está em renda fixa. Então eu tenho essa reserva que eu vou inclusive utilizando de forma planejada ali, deixando sempre uma reserva gorda para fazer mais dividendos ainda com opções, né? Que é aquelas compras ali com desconto. Então eu utilizo muito essa minha reserva com como reserva mesmo, né? E também para ir comprando quando a bolsa vai ficando mais barata. Inclusive, vocês podem ver aqui, minha reserva em dólar, 22.500, rendendo 5,5% ao ano, mas rende diariamente. Então, esses próprios rendimentos que vão acontecendo aqui, eu vou também utilizando junto ali no montante todo para ir aportando nas ações. Então, tudo aqui vai ajudando, no longo do tempo vai ficando cada vez melhor a qualidade dos aportes. Eu estou sempre mexendo nessa reserva de dólar, então entre tiradas e aumentadas ela está sempre aumentando ali cada vez mais, mas olha só, ela estava rendendo aqui 3,43 por dia, vezes 30 dias, $102, vezes 5,69 que está o dólar agora, são R$585 que está vindo aqui para ajudar eu fazer essa bola de neve aumentar, e isso em dólar, com dólar no longo prazo tendendo a ganhar do real. Então é muito bom esse rendimento aqui. Inclusive eu recomendo para vocês abrirem conta na Coinfeed, que dá para você não só deixar o dinheiro na renda fixa aqui, como também comprar ações do exterior, criptomoedas, Bitcoin e outras. E quando você for abrir sua conta na Coinfeed, não se esqueça de utilizar meu código de boas-vindas, Top Ações, que aí você concorre a ganhar até R$1.250 em ações do Banco do Brasil. Bom, então ao longo dos vários anos eu sempre me dediquei a aumentar os ganhos meus, ou seja, ali estudando, né, tendo graduações e tudo mais, e recentemente aqui me dedicando mais aqui na questão de empresário. Mas eu falhei antes disso, né? Eu falhei com empresa, antes de realmente começar com o YouTube, mas eu não falei dessa parte da falha, eu falei dos últimos anos que eu fiz para melhorar, já que essa era a pergunta ali que eu queria responder, né? Então foi um foco aqui em aumentar a receita, como o plano que eu mostrei ali para vocês, custos que eu fui melhorando antes de tudo isso, eu comecei a melhorar os custos já antes mesmo do canal, né, para poder aportar mais, foco e planejamento exatamente para aumentar aqui a receita, né, os ganhos que eu tenho, e reserva de oportunidade no momento, ela inclusive que me ajuda nos ganhos todos ali para eu fazer aportes cada vez melhores, porque elas têm um rendimento ali e elas são estratégicas para quando a bolsa cai eu aportar mais ou não, e tem também estratégia minha muito importante com opções que eu uso exatamente uma reserva de oportunidade para poder cobrir caso necessário. Enfim, eu tenho aproximadamente mais ou menos 24%, que é uma quantidade bacaninha ali para ter um grande causa, ter para aportar, e eu tenho em dólar e em real. Eu acho importante ter nessas duas moedas pelo menos, né? Aí quem quer ter em euro e tudo mais, de repente, né? Eu acho que dólar e real já é o suficiente. A pergunta mais feita foi em relação a Vale, esse acordo aqui com o governo. O primeiro ponto que a gente tem que saber é que esse acordo ainda não foi assinado, mas ele deve ser assinado nessa semana. E isso aqui, como os analistas veem, eu também concordo, foi um desdobramento muito positivo e também é bom para o Brasil e é bom para a Vale. É o fim de uma novela. Vale e o governo vem intensificado as conversas de dezembro de 2023 até o momento. No primeiro momento, a Vale fez uma oferta ali de 42 bilhões de dinheiro novo, porque ela já havia investido aqui anteriormente
também lá, né? Então totalizava 100 bilhões em investimentos totais, que foi rejeitado, depois várias conversas foram acontecendo, e no meio do ano a Vale ali fez uma nova oferta de 140 bilhões de dinheiro total, né? Incluindo dinheiro antigo e dinheiro novo. Então saiu de 100 bilhões para 140 bilhões, ficou mais próximo, as conversas continuaram e agora a Vale evolui essa oferta para 170 bilhões. E este deve ser o acordo, então, final. Saiu de inicialmente 100 bilhões para 140 e agora 170. É aqui que eles devem bater o martelo, incluindo já dinheiro velho, né? Então, é 38 bilhões de dinheiro já investido aqui, 100 bilhões em valores pagos ao longo de 20 anos aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 32 bilhões em obrigações de desempenho pela Samarco, que aí inclusive a Vale pode acabar cobrindo aqui, avaliar a BHP, caso a Samarco não consiga. Mas esse deve ser o acordo. Como o acordo ainda não foi finalizado, existe uma série de dúvidas sobre como vai ser o cronograma de pagamento. E embora o prazo de 100 bilhões seja nos próximos 20 anos, o BBA, por exemplo, acredita que as saídas podem ser um pouco mais concentradas nos primeiros 3 a 2 anos aqui do acordo, o que provavelmente prejudicaria a geração de fluxo de caixa livre da Vale e limitando o pagamento de dividendos extraordinários no curtíssimo prazo. Então, pode ter um impacto num primeiro momento nos dividendos, mais para frente aí a Vale consegue cobrir mais facilmente, já que vai estar bastante diluído aqui em 20 anos e a empresa é uma grande geradora de caixa. Mas é importante entender que nós teremos certezas quando realmente, de fato, sair o acordo assinado ali com o cronograma tudo bonitinho especificado para gente. Além disso, ao mesmo tempo em que limita o potencial de alta de dividendos especiais da Vale, já que a dívida líquida expandida da Vale chegaria perto do teto superior de 10 a 20 bilhões, né? Provavelmente será um catalisador positivo para as ações, que contribui para uma reclassificação de múltiplos ao remover uma fonte de incerteza. Isso aqui é praticamente unanimidade das casas de análise todas que eu vi enxergaram o acordo como positivo, valores próximos do esperados pelo mercado e removendo uma incerteza muito importante. Aliás, ele ficou mais para a parte inferior do que o mercado estava esperando, o acordo ali, do que superior. Então foi até um pouco melhor do que o esperado pela maioria do mercado. É praticamente unanimidade no mercado que a Vale deve ver espaço agora para uma recuperação nos preços das ações, já que teve um desempenho inferior em relação aos seus pares e também em relação aos preços do minério de ferro. Outro ponto a ficar atento aqui é o andamento dos processos lá no Reino Unido e na Holanda, que talvez aqui sejam, então, na minha visão, finalizados. E vendo aqui o último comentário das corretoras, nós temos aqui a BTG dizendo que a Vale ela teve uma performance muito inferior, por exemplo, a Rio Tinto, enquanto a Vale no ano caiu 27%, a Rio Tinto caiu 6%. Então ela teve desempenho muito inferior aos pares australianos por conta dessas pendências, é o acordo de Mariana, é a questão ali do CEO, né? São os dois principais. Então eles relembram o seguinte, né? Foi nomeado um CEO favorável do mercado, apesar do ruído em torno ao processo de sucessão, além das operações de minério de ferro que têm apresentado desempenho acima das expectativas, com a empresa atualizando suas estimativas de produção para 323 a 330, provavelmente atingindo inclusive o topo da faixa. Mais importante ainda, a Vale está encerrando o capítulo de Mariana Samarco, um passo crítico para redirecionar a atenção dos investidores aos fundamentos. Então a gente vai parar de olhar tantos ruídos e começar a olhar um pouco mais para a empresa, que ela está a múltiplos descontados, está performando pior do que o minério de ferro, pior que as empresas aqui australianas. Mas embora seja praticamente uma unanimidade para as casas de análise, também eu concordo com elas, a Vale no momento está performando próximo do 0 a 0. O mercado aqui está reagindo de forma neutra, tentando inclusive manter um fundo aqui nos 60 e 50 aproximadamente, vamos ver se ela resiste e quem sabe em algum momento ali ela volta a subir, mas a gente não deveria ter pressa para isso, já que ela deve continuar pagando bons dividendos, mesmo que num primeiro momento possa ter os dividendos extraordinários ali pressionados, por conta dessa questão dos desembolsos que nós ainda não vimos. Então nós só vamos ter certeza mais claras aqui de como vai ser diluído esse impacto quando tiver finalizado o acordo. Mas em números gerais a gente já viu ali,
me parece bastante favorável, fim de uma novela importante aqui para a Vale. O Jorge mandou, se possível, eu queria sua opinião sobre os ETFs QQI11 e SPY11. São ETFs aqui no Brasil que replicam o QQI e o SPY lá nos Estados Unidos. Então a primeira coisa para a gente entender é que o QQI11 aqui no Brasil e a SPY11 aqui no Brasil vão investir então no QQI lá nos Estados Unidos e no SPY. E o que eles fazem? O SPY investe no S&P 500 e paga dividendos adicionais, já vou explicar. E o QQI, ele investe na Nasdaq 100, as maiores ali, e paga também ótimos dividendos. Como que vem esses dividendos? Eles vêm dos dividendos sintéticos que a gente faz com as opções. Só que eu gosto de fazer, por exemplo, quando você aprende a fazer isso, você faz com alguma estratégia, né? Aqui, a estratégia é utilizar em todas as ações sempre. Então, o que vai acontecer? Em alguns momentos talvez não seja tão bacana fazer isso e vai te limitar na alta. Então você vai ter dividendos sempre bacanas, essa é a proposta do ETF, mas quando o S&P 500 ou a Nasdaq der aquela disparada, você vai ficar meio limitado ali nas altas. É o que vem acontecendo recentemente. Eles estão disparando ali, os Estados Unidos não param de subir e você ficou com os ETFs um pouco limitados nos ganhos, mas ganhou bons dividendos. Quando que vai ser ótimo ele vai ganhar do SPY e do QQQ? Quando a bolsa americana estiver lateralizando, ou de repente até caindo ali, aí vai ser bom. Quando estiver lateralizando é uma maravilha, né? Você vai ganhar ótimos dividendos, enquanto o QQQ vai estar lateralizando, aqui ele vai estar pagando ali dividendos. Mas olha só, como exemplo, não adianta você ir no TradingView, seja no que for, porque eles não estão contabilizando direito aqui os dividendos. Isso é um problema que acontece, ETFs que utilizam opções não contabiliza direito, eu não sei porquê, então a gente vai ter que fazer uma matemáticazinha aqui no Investidor 10, tá? Olha só, a gente vê que o QQI11 ele começou dia 26 desse ano, né? Pagou 3,5 de dividendo e valorizou 3,5 também, coincidentemente, ali, né? Enquanto o SPY11 ele subiu 20%, né? Desde ali do dia 21/4, enquanto pagou 9,75 de dividendo. Se você comparar aqui, olha só, ele então teve uma rentabilidade real de 3,79 sem considerar os dividendos. Só que ele tem um problema, ele não tem um ano fechado, vai ficar difícil a gente comparar. Mesmo assim, vamos dar uma olhadinha no IVVB11, né, que replica o SP500, olha só, ele subiu bastante aqui e não pagou dividendos, né? O IVB11, inclusive, ele reinveste ali, ele vai ter uma valorização ainda um pouquinho maior, mas também vai ter imposto maior ali, né, para você. Mas olha só, nos últimos 3 meses, a rentabilidade real de 7,45, enquanto o SPY11 de 3,79. Ficou limitada essa alta, porém ele pagou algum dividendo aqui, mas deve dar aproximadamente 2,5 de yield, se você somar a esses 3,79, dá 6,29 contra 7,45 do SPY. Mas o grande problema é se você fosse pegar a comparação com o último ano. A diferença ficou grande, porque o SP500 em alguns momentos deu uma disparada mesmo. Então, eu acho que a gente só vai poder fazer uma comparação mais justa nisso aqui quando realmente o S&P 11 tiver um ano completo e a gente fazer uma comparação aqui. Opção para mim é estratégia, é muito customizado. Fazer algo assim, vamos dizer, mais genérico, eu não gosto muito, mas é a minha opinião. E para a gente finalizar, o vídeo já está ficando meio longo, o Nildo perguntou o seguinte, né? Vale segurar a Brava Energia ou abandona o case? Bom, eu posso dizer o que eu estou fazendo e eu vou segurar. Na verdade, eu tinha ali a Enalta, tinha um pouco de 3R. O que mudou mais é para o investidor da Enalta, né? Vamos dizer. Pô, o cara tinha ali a Enalta, comprou a 3R, que é uma empresa que está mais ali com ruído, papaterra, né? Tudo mais, que muda, né? Bom, no caso da Enalta, o campo definitivo de produção vai sair, eu estou confiante nisso, estou tranquilo. E no caso da 3R, que juntou com a Enalta, né, temos o Papatec, teve alguns ruídos, mas eu acredito ali na nova direção que veio ali da Enalta, né, ou inclusive o novo CEO. Então estou aqui esperando, aguardando, tranquilo. Na verdade estava esperando, né, voltei a comprar exatamente agora, eu comentei no domingo que eu comprei Enalta, tá? Enalta não, desculpa, a Brava Energia. Então eu estou confiante no case. Considere se tornar membro do canal, porque a Brava Energia e outras empresas menores eu costumo levar lá para os membros, tá? E se inscreva no Instagram, porque eu sempre estou aqui buscando responder pelo menos uma vez por semana perguntas feitas lá no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!